Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psi Descomplica e hoje eu quero falar com você que muitas vezes se pergunta qual técnica aplicar em consultório em casos de dependência emocional. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Moreno, psicóloga, supervisora clínica e terapeuta do esquema. E hoje eu vou te mostrar uma técnica vivencial da terapia do esquema, baseado no seriado do bebê Rena. Então nós vamos atender um personagem que ele se chama Doni. Este personagem, ele tem o esquema de abandono e o esquema de privação emocional. E por conta desses esquemas ativados, desadaptativos, ele se envolve em um relacionamento com Marta, onde caracteriza aí um relacionamento abusivo, onde ele demonstra muita dependência emocional. Então eu quero te mostrar o passo a passo dessa técnica para que você entenda como que você pode aplicar essa técnica nos seus pacientes em consultório. Assista a técnica e depois eu volto para te explicar o passo a passo dela. Doni, eu sei que a sua situação com a Marta tem sido muito desgastante e hoje eu queria focar em como você se sente com relação a isso, especialmente nos momentos que você se percebe cedendo às manipulações dela e nos momentos que ela também está te controlando. Sim. O que você acha da gente focar quais são suas emoções que vêm neste momento? Podemos sim. Quais são as emoções que vêm, Doni? Eu sinto uma mistura de emoções ali, porque eu sei que ela tá me machucando, né? Todo esse processo ela me machuca. Mas ao mesmo tempo eu tenho empatia com ela, eu tenho dó, eu me preocupo. Mas eu sempre fico em alerta, assim, por mais que eu tenha preocupação, eu sempre fico alerta porque eu fico esperando o pior. Eu fico esperando uma coisa ruim, mas esse é o sentimento que eu tenho. Entendi. Doni, é muito relevante isso que você falou. Principalmente os nossos sentimentos que a gente tem atualmente, ele pode muitas vezes ter influência por coisas que a gente passou, experiências, né, principalmente na infância. Então eu queria sugerir que a gente olhasse isso de uma forma mais profunda, através de uma técnica de imagem, a gente se conectasse com isso que você sente. Você topa, Doni? Claro, com certeza. Tá. Então eu queria agora que você fechasse seus olhos. E você se conectasse com essa mistura de sentimentos, este medo e ao mesmo tempo uma empatia, ao mesmo tempo se sentindo responsável por Marta. Aonde está essa sensação no seu corpo, Doni? A sensação desse sentimento. Tá. Eu quero que você visualize agora essa sensação aumentando. Você revivendo esse sentimento, essas emoções, este medo, essa sensação de empatia, responsabilidade por Marta. Isso. E eu quero que você deixe agora, Doni, essa emoção ser um fio condutor para uma memória antiga, talvez uma memória de infância. E quando você acessar essa memória, Doni, eu quero que você, ainda de olhos fechados, me conte o que está acontecendo. Eu era criança, em torno de uns 8 anos de idade. E meu pai, ele ficava muito bêbado. Ele era agressivo, mas muitas vezes ele acabava simplesmente ficando desmaiado e minha mãe ficava nervosa. Minha mãe sempre me obrigava a cuidar dele. Eu tinha muito medo dele, mas eu tinha que também cuidar dele. Tá. Doni, quantos anos você tinha, Doni?
8 anos. Doni, isso é muito significativo para nós. Para que a gente olhe essas emoções que você sente hoje. Eu posso entrar nessa cena, Doni? Sim. Eu entrei nessa cena agora. Aonde eu estou, Doni? Você tá do meu lado e eu tô vendo meu pai, ele tá desmaiado no sofá de bêbado. Minha mãe tá nervosa na cozinha, gritando. E eu fico ali olhando pra ele e ela fica falando, gritando pra eu cuidar dele, pra que ele não faça o pior. E eu fico com medo dele, porque ele é agressivo, mas eu fico querendo cuidar dele pra ele não fazer nada de mal com ele mesmo. Tá, Doni, agora eu estou aqui com você. Eu quero que você se sinta seguro. Tô com a mão agora no seu ombro. Eu quero que você fique aqui e que você se sinta seguro. Porque eu preciso agora falar com seus pais. Pode ser? Sim. Eu tô indo lá agora falar com seu pai. Eu sei que o senhor é o pai do Doni. E que talvez você tenha os seus motivos para beber, para ficar dessa forma. Mas eu quero que você saiba que o teu filho fica com medo. Ele se sente responsável por você. E o seu papel de pai é dar segurança para o seu filho. Então, por favor, eu te peço que você não permita mais que o seu filho te veja dessa forma. Você entende o mal que você está fazendo para o seu filho? Não é justo com ele. Ele é apenas uma criança. Ele não tem que ter medo de você. Ele tem que sentir segurança com você. Não é justo isso. Eu não permito mais que você faça assim. Eu não permito mais que você se mostre assim na frente do seu filho. Você precisa dar segurança para ele. E você é a mãe do Doni. Eu sei que você também está com medo. Eu sei que você quer proteger o seu filho. Mas a forma que você está fazendo não está sendo bacana. Você está responsabilizando uma criança a cuidar de um pai. De um pai que essa criança tem medo. E o seu papel é você ser responsável por seu filho. Isso vai influenciar na vida dele. Eu não permito mais que você faça isso. Eu não quero mais que você faça isso. Você precisa resolver as suas questões com o seu marido. E não deixar o seu filho evidenciar essa cena, ver essa cena e ainda colocar ele como responsável. Ele é apenas uma criança. Ele não tem essa responsabilidade. Você que é a mãe dele. Então eu peço, por favor, que você pare de fazer isso. Isso vai influenciar muito a vida dele. Olhe para ele como uma criança que precisa de amor, afeto e segurança. Doni, agora eu tô aqui do seu lado. E eu queria te dizer que eu conversei com seus pais. E que eu sinto muito por tudo que você passou até aqui. Mas eu quero te dizer que você não é responsável pelos seus pais. Você é apenas uma criança. Os seus pais que têm responsabilidade de cuidar de você. E eu quero que você sinta aqui, hoje, com minha mão aqui perto de você, no seu ombro, essa segurança.
esse amor, essa proteção. Não quero mais que você se sinta responsável pelo seu pai. Você é uma criança. E eles já entenderam isso. Como você está se sentindo agora, Doni? Tô mais leve. Sinto que não saiu todo aquele peso de responsabilidade de ter que cuidar dos meus pais, de eu ser o responsável. E você precisa de mais alguma coisa, Doni? Mais alguma coisa que você queira fazer de criança? Você quer passear? Quer ir tomar um sorvete? Sim, quero brincar num parque. Então, vamos lá. Eu vou com você. A gente está indo pro parque agora. Qual brinquedo você quer? Eu quero um escorregador. Então brinque, Doni. Eu tô aqui. Eu tô aqui te olhando. Eu tô aqui com você. Tô vendo seu sorriso. Pode brincar. O tempo que for necessário. E vai sentindo como é bom ser apenas uma criança e se divertir. E quando você sentir, Doni, que foi o suficiente, você pode respirar profundamente e voltando aos poucos aqui, para o nosso espaço, para o aqui e agora. Como foi, Doni? Foi muito bom, foi muito libertador para mim, porque eu não sinto mais que eu tenho responsabilidades pelos meus pais, nem pela Marta. Assim, vejo o quanto que ela faz comigo é muito, muito mal, muito ruim, me prejudica demais. E hoje eu sei que não é responsabilidade minha, isso é dela. Tá. Isso pertence a ela, não a mim. E você pôde perceber, Doni, que a dinâmica que você estava vivendo com a Marta é muito parecida com a experiência que você teve na sua infância, Sim. se sentindo responsável por ela e ao mesmo tempo ela te fazendo mal. Sim, muito. Consegue perceber isso? Com certeza, muito. Ô Doni, e como agora, você percebendo isso, como agora, como esse, né, com essa memória resolvida, com esse adulto que você é, o que você pode fazer de diferente quando a Marta te manipular ou tentar te manipular e até tentar te controlar? O que você pode fazer de diferente, percebendo que essa responsabilidade não é sua? Simplesmente me afastar. Não me sentir responsável, não me sentir com pena, com dó dela, de... Essa questão da empatia, não era empatia que eu sentia, era essa a explicação de querer cuidar dela, não era empatia, é querer cuidar. Mas ela não é, eu não sou responsável por ela. Ótimo, Doni. Nós tivemos um ótimo avanço hoje nas nossas sessões. Nas próximas, a gente vai começar a reescrever e aprofundar
todas essas narrativas da sua vida, para que você realmente tenha essa força de mudar isso que está te prejudicando hoje. Tá bom. Combinado? Combinado. Obrigado. E aí, terapeuta, o que você achou da técnica? O primeiro passo dessa técnica é você focar nos sentimentos do seu paciente, sentimentos e sensações, ou seja, ele te trouxe a queixa, como ele se sente com relação a essa queixa. E quando ele se sente, é importante você focar para levá-lo ele para essa técnica, aonde está esse sentimento no seu corpo. E você vai pedir para esse paciente fechar os olhos, como você pôde verificar nessa técnica, e acessar essa sensação, esse sentimento, e você vai aumentar a valência para esse sentimento. Para quê? Para que ele chegue na memória lá do passado dele. E você vai deixar que essa sensação e esse sentimento, ele seja um fio condutor para uma memória infantil, uma memória do passado dele. E quando ele trouxer essa memória, uma dica que eu dou é: fale para ele, ainda de olhos fechados, me conte o que está acontecendo. Foque muito no ambiente, para que ele entre realmente nessa cena, né? O que é focar nesse ambiente, Lu? É perguntar qual que é a temperatura desse ambiente, qual que é a cor desse ambiente, onde você está, quem está com você, me conta um pouco dessa cena, o que está acontecendo. É importante você ficar um pouco nessa cena antes de você entrar, para que o paciente realmente reviva aquilo que está acontecendo. E após isso, você perceber que o paciente entrou nessa cena, é a hora da chamada reparentalização da terapia do esquema. Então você vai entrar nessa cena. Entrando nessa cena, primeiro passo, você tem que garantir que essa criança ela se sinta protegida, tá? Então você vai garantir que essa criança se sinta protegida. Você viu lá que eu falei, olha, você está aqui, você está seguro e agora eu vou falar com os seus pais, tá? Dependendo da cena que o paciente te trouxer. Às vezes, muitas vezes não é o pai, é outra pessoa. Então eu fui lá, eu falei com os pais, eu defendi aquele paciente. Ou seja, imagine assim, existem pacientes que nunca tiveram uma defesa, que nunca tiveram alguém por eles. Então eu defendi, eu orientei os pais, eu ensinei, né, a suprir essas necessidades emocionais daquela criança. E o paciente ficou escutando, aquela criança ficou escutando isso. E após eu ter feito, né, isso, e uma coisa também que é importante antes que eu me esqueça, quando você vai ali defender o paciente na reparentalização, é importante que você utilize um tom de voz diferenciado. Vocês perceberam ali na técnica, né? Um tom de voz mais incisivo, diferenciado, para realmente defender aquele paciente. E após você ter feito isso, você vai voltar com o seu paciente e vai realmente ali deixar ele seguro, suprir as necessidades de amor, afeto, de segurança, de conexão emocional. E você suprindo isso, você vai convidar o seu paciente e levá-lo, que é um momento que eu adoro, para o modo criança feliz, para que o paciente tenha, de uma forma ali, suprida a necessidade de espontaneidade e lazer. Ou seja, convida o paciente. E agora o que você quer fazer? Você quer tomar um sorvete? Você quer brincar? E vá, conduz ele na imagem, junto com você. Logicamente que nessa técnica foi algo mais rápido, né? Mas em consultório você pode viver mesmo com o paciente, você pode brincar com esse paciente. Coloque até uma música de criança, né? Para que ele realmente viva este momento e supra a necessidade dele. E após ter feito isso, é o momento de voltar para a técnica, né? De voltar para o processo terapêutico. E você voltando para o processo terapêutico, você vai induzir ele a voltar. E uma coisa que é extremamente importante, não pode faltar, é você ativar o modo adulto saudável dele. E aí, o primeiro passo é você vai fazer a integração do que ele viveu lá na infância com a dificuldade dele atualmente. Então, você vai gerar consciência, criar consciência, igual eu mostrei lá na técnica, né? Olha, você percebe, Doni, que a dificuldade que você tem com Marta hoje é muito parecida com a dificuldade que você vivenciou na sua infância, né? E você fazendo essa integração, você vai ativar o modo adulto saudável de Doni. Como? Simplesmente com uma pergunta, terapeuta. E é muito importante que você faça. Agora, tendo essa consciência,
Se Marta te manipular novamente e você vivenciar essa dificuldade novamente, como que você vai agir daqui para frente? Isso, você responsabiliza o seu paciente pelos próximos passos e mostra para o seu paciente que é possível ele ser protagonista da vida dele e que é possível ele mudar a história da vida dele. Terapeuta, isso daqui é 1% de todas as técnicas vivenciais que nós temos lá na especialização Ser Terapeuta de Relacionamento. Lá você vai aprender muito mais do que somente essa técnica. Se você tem interesse, se você quer, eu deixei a aplicação aqui, se aplica que a gente vai conversar. Eu espero que essa técnica te ajude a promover cura e transformação na sua prática clínica. Um grande beijo, até lá!